Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? 3 benefícios que o INSS paga para quem está trabalhando. Quando falamos em benefícios previdenciários pagos pelo INSS, muitos acreditam que os benefícios não podem ser recebidos pelo segurado que esteja trabalhando. No entanto, essa informação é apenas uma meia-verdade. A questão da meia-verdade ocorre pois realmente existem alguns benefícios que são pagos quando o trabalhador precisa se afastar de suas atividades, como é o caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. Mas essa exigência não se encaixa para todos os benefícios do INSS. Benefícios do INSS que você pode receber mesmo trabalhando. Como dito anteriormente, nem todos os benefícios do INSS só podem ser concedidos caso o trabalhador deixe de exercer suas atividades. Existem sim algumas situações em que o cidadão pode receber o benefício mesmo quando estiver trabalhando. Resumidamente falando, temos 3 possibilidades de benefícios que o trabalhador pode receber do INSS enquanto exerce sua profissão. São elas: o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício que muitos desconhecem. O benefício é pago mensalmente e tem caráter indenizatório, ou seja, não substitui o salário do trabalhador. Inclusive, ele é recebido cumulativamente. Assim, é possível receber o salário normal e ainda receber junto o auxílio-acidente. O benefício é concedido ao segurado que, após um acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, tenha ficado com sequelas que, consequentemente, reduzem a sua capacidade para a atividade que habitualmente exercia. O trabalhador pode solicitar o auxílio-acidente assim que tiver terminado o período do recebimento do auxílio-doença, tendo em vista que não é possível acumular o recebimento do auxílio-doença e o auxílio-acidente, se forem do mesmo acidente ou doença de origem. Pensão por morte. A pensão por morte é paga aos dependentes do segurado que tenha falecido e não é obrigada que o mesmo precise estar inativo para receber. Logo, o pensionista, tanto homem quanto mulher, pode continuar trabalhando e recebendo a pensão por morte. A única exceção é no caso de pensionistas inválidos, onde o mesmo só permanece recebendo a pensão por morte caso continue inválido. Aposentadoria. Com relação à aposentadoria, o trabalhador pode exercer atividade normalmente, no caso da aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Já no caso da aposentadoria especial, o segurado pode até continuar trabalhando, mas obrigatoriamente o mesmo não poderá exercer atividade expostos a agentes insalubres ou periculosos que ensejam a concessão do benefício. Fonte: Jornal Contábil. E mais uma notícia! INSS cria serviço para monitorar o atendimento presencial nas agências. O INSS criou o serviço Supervisão das APS, Retorno Gradual e Seguro, procedimento interno para monitorar o retorno do atendimento presencial em suas agências. A portaria foi publicada na última sexta-feira, dia 13 de agosto, no Diário Oficial da União. As supervisões serão realizadas bimestralmente, com um prazo de 30 dias, enquanto durarem as condições de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Elas deverão acontecer durante o horário de atendimento com o objetivo de verificar os fluxos e procedimentos realizados pelos servidores e segurados. De acordo com a portaria, o acompanhamento deverá ser executado por servidor designado pelo serviço ou seção de atendimento do INSS junto às unidades e, excepcionalmente, pelo gerente da agência ou por uma pessoa por ele designada. As entidades de representação dos servidores poderão ser convidadas para acompanhar as supervisões. Fonte: Contábeis.
E mais uma notícia! Com a suspensão no Senado, ainda tenho que realizar a prova de vida do INSS? Na última quarta-feira, dia 11 de agosto, o Senado Federal aprovou a suspensão da comprovação de vida do INSS. A medida exclui a obrigatoriedade do procedimento por parte dos segurados até o dia 31 de dezembro desse ano. Mediante a aprovação do Senado, a medida aguarda a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sendo assim, até isso acontecer, o calendário estabelecido para a prova de vida permanece em vigor. Suspensão do procedimento. A suspensão do procedimento até o final desse ano já passou por decisão favorável do Senado e segue para a sanção presidencial. Sendo assim, visando garantir a manutenção do distanciamento social necessário, a prova de vida deve ser suspensa até o dia 31 de dezembro. Conforme o senador Jorge Cajuru, relator da proposta, o procedimento é necessário para combate de possíveis fraudes. Todavia, a suspensão se faz necessária devido aos riscos de contaminação. O mais acertado para o momento atual é promover a suspensão de tal procedimento até o dia 31 de dezembro de 2021, esperando que até lá os brasileiros já estejam imunizados pela vacinação contra a Covid-19. Razão pela qual somos favoráveis ao acolhimento do novo texto proposto pela Câmara dos Deputados, afirma Cajuru. Segundo informações oficiais do INSS, a maioria dos segurados já realizaram a prova de vida. No entanto, ainda resta um montante de 12,3 milhões de pessoas que precisam comprovar. Sobre a prova de vida. A prova de vida trata-se de um procedimento obrigatório exigido pelo INSS para a concessão de seus benefícios. O intuito é garantir que o segurado está vivo para assim liberar devidamente a aposentadoria, pensão ou auxílio de origem do órgão. Assim sendo, anualmente todo segurado deve realizar a prova de vida. Esse procedimento pode ser feito nas agências do INSS ou no banco onde se recebe o benefício em questão, de preferência na unidade em que você abriu sua conta. Dessa forma, o segurado deve se direcionar a algum dos locais citados anteriormente, portando consigo um documento de identidade oficial, como RG, CNH ou passaporte, entre outros. Cabe salientar que idosos com idade superior a 80 anos ou pessoas que possuem dificuldade de se locomover podem solicitar o atendimento em casa ligando no número 135. O procedimento estava suspenso desde março do ano passado devido aos impactos sociais trazidos pela pandemia da Covid-19. Contudo, passou a ser exigido em junho desse ano. Sendo assim, para ter mais acesso às datas da prova de vida, ligue na Central 135. Caso o segurado perca a data referente ao procedimento, é necessário ir ao banco realizar a regularização. Isso deve ser feito em um prazo de 6 meses contabilizado a partir do dia do atraso. Caso contrário, o benefício vai ser encerrado. Calendário da prova de vida. O cronograma ocorre de maneira escalonada, de modo que a data é conforme o mês original de validade da prova de vida. Confira o calendário completo. Mês de vencimento original, março e abril de 2020, mês em que deve ser feita a prova de vida, junho de 2021. Mês de vencimento, maio e junho de 2020, mês que deve ser feito, julho de 2021. Para vencimento original em julho e agosto de 2020, mês em que deve ser feita a prova de vida, agosto de 2021. Para vencimento em setembro e outubro de 2020, deve ser feito em setembro de 2021. Para vencimento em novembro e dezembro de 2020, deve ser feito em outubro de 2021. Para vencimento janeiro e fevereiro de 2021, deve ser feito em novembro de 2021. Para vencimento em março e abril de 2021, deve ser feito em dezembro de 2021. Para vencimento maio e junho de 2021, deve ser feito em janeiro de 2022. Vencimento julho e agosto de 2021, deve ser feito em fevereiro de 2022. Para vencimento setembro e outubro de 2021, março de 2022. Para vencimento novembro e dezembro de 2021, abril de 2022, vencimento janeiro e fevereiro de 2022, maio de 2022, vencimento março e abril de 2022, junho de 2022
e para vencimento maio e junho de 2022, deve ser feito em julho de 2022. Fonte: Jornal Contábil. E mais uma notícia. Recebi alta médica do INSS, porém a empresa recusou o meu retorno. O que fazer? O empregado tem direito de receber o benefício por incapacidade tanto em casos de doença quanto de acidente, lembrando que esse é um benefício que possui um determinado período. Em alguns casos, o INSS pode liberar o trabalhador para retornar às suas atividades laborais, ou seja, ele terá seu benefício encerrado junto ao Instituto, pois, segundo o mesmo, está apto para retornar ao trabalho. Entretanto, em alguns casos, a empresa pode dizer que o trabalhador ainda não está apto para retornar ao trabalho. E hoje esclareceremos como fica o trabalhador nessa situação. Desamparo ao trabalhador. Quando isso acontece com o trabalhador, mesmo ele se colocando à disposição de realizar suas atividades laborais, ele fica impedido de retornar ao trabalho. Nessa situação onde o médico da empresa identifica que o trabalhador não está apto para retornar ao trabalho, ele o encaminhará para a realização do pedido do benefício por incapacidade do INSS. O que pode acontecer é que, infelizmente, ao passar por uma nova perícia, o trabalhador pode ter seu benefício negado ou indeferido, determinando que o trabalhador está apto para retornar às suas atividades laborais. Essa situação é bem complicada, pois o trabalhador fica cheio de questionamento e indo de um lado para o outro entre a empresa e o INSS, e nessa situação o mesmo fica desamparado e sem receber sua remuneração ou o benefício do Instituto. Agora explicaremos quais são seus direitos nessa situação e o que fazer caso isso esteja acontecendo com você. Pagamento do trabalhador. É compreendido por alguns que o INSS fica responsável pelo pagamento da remuneração do trabalhador nesse período. Entretanto, não é entendido dessa forma pela Justiça do Trabalho. Segundo a mesma, é concluído que a responsabilidade é do empregador, pois o período de afastamento do trabalhador é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Por isso, fica entendido que a empresa possui a responsabilidade de receber e readaptar o empregado. Afinal, o trabalhador não pode ser submetido indefinidamente ao impasse gerado pelo empregador que se recusa a recebê-lo em decorrência de uma incapacidade que não é reconhecida pelo INSS. Em situações onde o INSS entende que o empregado possui aptidão para retornar às atividades laborais, porém o empregador entende que o trabalhador não está apto, surge uma divergência sobre a aptidão às atividades laborais do trabalhador, onde o mesmo não tem participação. Em situação onde haja recusa por parte da empresa e descumprimento da decisão judicial, ou ainda no caso onde não há mais possibilidade fática de retornar às atividades de trabalho, é necessário pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa da empresa. O empregador ficará responsável por realizar o pagamento de todas as verbas de rescisões a que o trabalhador tem direito. Fonte: Jornal Contábil. E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Obrigada e até logo!